Primeira Crônicas capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoam de Jezeel; o segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo; o terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; e o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E, em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas, e sua filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, o filho de Josafá, Jeurão, o filho de Jeurão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, sobrescrito 1 sobrescrito 2 o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acais, o filho de Acais, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram, Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram, Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas capítulo 4. Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almá e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezeel, Ismaí e Dás. A irmã deles chamava-se Azeleopuni. Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Hur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temini e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anubis, Obeba e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Quenais, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Gearazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Quenais. Estes foram os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Estes foram os filhos de Ezra, Jéter, Merede, Éfer e Jalom. Merede casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó,
e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, uma acatita. Estes foram os filhos de Simão, Amnon, Rina, Beni-Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Si, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Lessa, Zulada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e Jazubileém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibsão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma, seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, En, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Balate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, também Elioenai, Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Isiza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito, e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Issi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado, e ali vivem até hoje. 1 Crônicas capítulo 5. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azais, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, o segundo, os outros foram Janá e Safate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiaiú, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí,
filho de Abidiel e neto de Goni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Sarom. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco, e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os Agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os Agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos Agarenos o rebanho de 50.000 camelôs, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Issi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, para Abor, para Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje.